Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando hoje aqui em Marcos, né? Eu fiz um vídeo ontem, né? Que até é meio puxado para esse lado que eu quero estar falando, né? Será que muita gente fala, quem crê, será? Algo meio duvidoso que coloca. E aqui em Marcos 16 tem bem claro o falando, né? Que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, coloca esse será. A gente vê no começo falando que quem crê e for batizado será salvo. Bom, aqui não fala qual batismo que é. Não fala se é o batismo de água ou se é o batismo do Espírito Santo. Sabemos que a igreja já teve esse batismo, que é um batismo único, que é o batismo de abertura, de início da igreja, que foi em Atos 2. Ou seja, aonde todos nós fomos batizados nesse batismo. Depois que cremos, nós que não estávamos presentes lá em Atos 2, depois que cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa, como está escrito em Efésios 1, que a gente vai dar uma olhada. Só que temos que entender que se realmente está falando de água aí, de batismo, que é necessário ser batizado para ser salvo, estaria entrando em contradição à palavra de Deus, uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que entender que se eu preciso de batismo para ser salvo, eu preciso de água para ser salvo e eu preciso de alguém para me batizar. Então, todavia, a gente tem que entender que o batismo não... E outra, eu vou ter que mover uma ação, é uma obra. Ou seja, a palavra de Deus deixa bem claro que é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação vem de cima para baixo, é de Deus para o homem. Então a gente tem a certeza que aqui botou bem claro, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E não entra o batizado, a gente vê bem claro, mas eu creio muito mais que aqui está falando, porque quem crê é batizado. É batizado, vai ser batizado do quê? No selo do Espírito Santo. Esses irmãos aqui, o Senhor ainda não tinha dado o Espírito Santo aqui em Marcos. O Senhor tinha acabado de ressuscitar. E a gente sabe que o Espírito Santo só vai vir em 2 de Atos. Aqui é o último, é na ressurreição do Senhor Jesus. E ele está falando o quê? Que depois dessas coisas que eles vão ser batizados, que tal, e aí vai vir acompanhado de vários sinais. E sinais hoje, esses que a gente pode falar abertamente, que não tem. Tem sim. Cadê? Me diz aonde tem alguém que está curando. Me diz que tem alguém que... Entendeu? A gente viu isso sim lá em Atos, na abertura da igreja. A gente sabe que hoje em dia alguém que fala em língua estrangeira não tem, porque a gente vai ver eles falando de língua estrangeira, vão ver eles sendo presos. Paulo é picado por uma serpente, sacode a mão no fogo. A gente vê todos esses sinais no início da fundação da igreja. Ou seja, aquilo ali era para mostrar o caráter que a igreja estava, no mesmo caráter do Filho de Deus. Ou seja, as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez aqui, eles fizeram o mesmo. Mas depois a gente vê... Paulo deixando um irmão quase à beira da morte, ele recomendando um remédio caseiro para Timóteo, para beber um pouco de vinho por causa dessas frequentes enfermidades,
Por que Paulo não curou ele? A gente vê Paulo que tinha um espinho na carne e o próprio Deus falando, o próprio Senhor, né, falando para ele: a minha graça te basta. Então, todo tempo nós podemos ver que são coisas que temos que parar e ver. A palavra de Deus, primeiramente, ela não pode se contradizer. E Paulo fala lá em em 1 Coríntios 15, fala aqui: irmãos, eu já vos apresentei o evangelho, o qual vós sois salvos, se é que reteis, como vos anunciei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o resumo do evangelho, ou seja, a pregação da fé. Então, essa pregação do evangelho que salva. Então, não é o batismo. Não, e a gente vai ver aqui que Pedro fala que uma verdadeira figura vos salva. O batismo, não o do despojamento da imundícia da carne, ou seja, não de um banho, não de uma lavagem exterior, mas da indagação de uma boa consciência para com o Senhor. E qual a indagação dessa boa consciência? O que acabamos de falar, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia. Então, é simplesmente, a gente tem que entender que, será, talvez, não acreditar na palavra de Deus, é duvidar. Deus falou, será, né? Vamos ver lá, olha lá, é ter dúvida. E é uma coisa que eu vejo muito no meio da cristandade professa hoje. Não, tá, será? E sabe, é uma coisa que dá tristeza. E então, para a gente começar, a gente já viu aqui, né, Marcos, para a gente tomar essa iniciativa. E vamos ver aqui Atos 1, no versículo 5. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E nós sabemos que no dia de Pentecostes. Então, eles também aguardavam esse batismo. Então, todo tempo, a gente tem que entender essas coisas. Opa, qual batismo que está falando? Então, os sinais que acompanhariam, acompanharam. A gente consegue ver em Atos 2 que quando o Espírito Santo desceu, eles começaram o quê? A falar em língua. Nós, pardos, medos e lamitas e os que habitam a Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Figínia e Panfínia, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Um detalhe, esse versículo aqui 10, ele traz uma equivocação, que ele fala forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, mas na verdade eles eram todos judeus. A gente vê o evangelho quando chega aos prosélitos, aos samaritanos, e a gente vê claramente que não tinha forasteiro nenhum, não tinha nenhum gentil na fundação da igreja, pelo caráter da pregação. Então, a palavra de Deus mostra bem claro que a fundação da igreja foi realmente toda somente em judeus, e judeus que moravam fora de Jerusalém, moravam em outra cidade. Nós sabemos que para ser judeu não necessita nascer na Judeia, como aqui no Brasil, alguém é brasileiro,
é porque nasceu aqui. A pessoa vem por viagem aqui, o filho nasce aqui e ele é brasileiro. Se registrou aqui e tal e acabou, é brasileiro. Não é assim que funciona o judaísmo, não é assim que funciona para o povo de Israel. Eles é por sangue, o vínculo deles, que eu acho que é bem mais correto do que chegar num país e registrar falar que é daquele país. Mas a gente vê todo o tempo que na pregação lá em Atos 11, Pedro tem que se explicar para aqueles irmãos porque ele tinha em casa de varão incircunciso. E a gente vê também o evangelho falando que o evangelho entra em Samaria. Nós vemos quando aquele eunuco, o Tipe, é batizado. Então, são caráteres diferentes. A gente vai encontrar que, então, a gente tem que entender primeiramente essas coisas, que a palavra de Deus ela vai ter alguns erros. Não a palavra de Deus vai ter erro. Tem erro sim, aqui na tradução. A pessoa que trouxe essa tradução trouxe uma falha. Então, todo tempo, temos que sempre tentar entender o contexto todo, entender toda a palavra de Deus e usar mais de uma versão da Bíblia para poder nos ajudar a nos orientar. Sabemos que sempre vai haver erros de tradução. Na palavra de Deus, jamais, mas nas traduções, nos escritos das pessoas que traduziram a palavra, realmente vai haver alguns erros, sim. Então, todo o tempo a gente vê que essas línguas que foram faladas não são línguas como alguns falam que é língua de anjos. Não existe essa coisa de línguas de anjos, mas são línguas estrangeiras. Nós vemos que lá no início, em Atos 10, eles falavam... Vamos dar uma olhada lá. Atos 10. Também aqui da família do Sidão Cornélio, todos eles falavam em língua. Então aqui a gente vê que enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, eles receberam o selo do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo do Espírito já tinha sido feito. A gente vai dar uma olhada lá em Efésios daqui a pouco, onde Paulo fala que tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, temos que entender que o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo aconteceu uma só vez, que foi lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, veio. E aqui a gente vê os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro. Então, tinham irmãos crentes que tinham descido com Pedro, que eram o quê? Judeus, que eram da circuncisão. Maravilharam-se de que também sobre os gentis se derramasse o dom do Espírito Santo. Então, essa é uma característica muito peculiar que a gente pode ver. Realmente, a pessoa tem o Espírito Santo, a palavra de Deus fala, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Isso está em Romanos 8, eu não me lembro do versículo, depois a gente pode dar uma procurada. Então, a gente entende que se alguém tem o Espírito Santo, é de Deus. Então, se a pessoa foi selada com o Espírito Santo, e olha só, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Ouviram falar o quê? Que línguas? Línguas estranhas? De anjos? Não, línguas estrangeiras. No capítulo 11 de Atos, a gente vê Pedro dando satisfação aos irmãos, porque ele tinha entrado em casa de varão incircunciso. Ele tinha que dar uma explicação, ou seja, a gente consegue ver claramente que até o momento não tinha nenhum gentil recebido o evangelho. Ou seja,
temos certeza absoluta que todos ali eram judeus, entende? E prosélitos, nós vamos em Atos, vem mostrando o evangelho entrando em Samaria, vem todo o tempo. E Samaria, primeiramente, que Samaria eles exerciam um judaísmo fake, um judaísmo onde eles sacrificavam, faziam suas coisas em lugares errados, que era naquele monte lá, que quando o Senhor Jesus encontra com a mulher samaritana e vai falando com ela. Mas nós também temos no Antigo Testamento mostrando que aquele povo ali tem um sangue, uma mescla do sangue dos judeus. Então é um povo mestiço. Então, todavia, nós temos que entender isso também. Mas os prosélitos não entraram ali em Ato 2. Então ali tinham judeus que tinham descido para comemoração daquela festa de Pentecoste, o qual era uma festa que era mais ou menos uns 40 dias após a Páscoa, ou seja, mais ou menos 40 dias após a morte do Senhor, a morte e a ressurreição dele. Então, todavia, nós sabemos que aqueles que falavam que eles estavam bêbados, que estavam cheios de mosto, e todavia eram judeus locais dali mesmo que estavam, não, eles estão não, aí os outros que eram de fora, não, mas nós temos ouvido estes falar as coisas de Deus nas nossas próprias línguas. Aí vem falando Egito, Panfínia, Capadócia. Então, todo o tempo nós temos que entender esses pontos. Então, o batismo do Espírito Santo foi feito uma vez só. E eu creio que ali está falando justamente, Marcos está falando justamente sobre isso. Quem crê e for batizado, e aqui é obviamente que eles creram na palavra da pregação de Pedro, porque enquanto Pedro ainda dizia estas coisas. Qual coisas? Leia. Para você entender, eles estão dando testemunho de Jesus Cristo. Ele está falando sobre Cristo. Então, é sobre isso que é o Evangelho, quando nós anunciamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Ele está falando sobre isso, que Ele era testemunha ocular disso. Ou seja, para saber que a igreja estava sendo fundada no início, precisava desses sinais para mostrar que o Senhor dava também aos gentis o Espírito Santo, para mostrar aos outros o caráter da igreja, que a igreja estava o quê? No mesmo sentido de Cristo. Ou então eles curavam enfermos, eles faziam muitos sinais logo no início. Ou seja, era como uma abertura de uma loja, de um shopping, de inauguração de um prédio, onde se solta muito fogos, tem pessoas balançando bandeiras, um monte de banner pendurado para todo lado, aquele pessoal acenando, comemorando, e você passa 2 meses depois, não tem mais nada. Ué, não tem mais o prédio, não tem mais aquele... Tem, tá ali, tá no mesmo lugar, só que agora não precisa mais ser anunciado. Você vai passar agora, 2 anos depois, 1 ano depois, o prédio está lá no mesmo lugar. Vai ter, se você tiver apartamento para vender, para alugar, vai lá, compra, ou se não, entra no site. Agora o stand de venda já não está mais lá naquele lugar. O stand de venda ainda existe. Por quê? Vai ter corretoras, vai ter de imobiliários que vão estar trabalhando nessa obra ali, vão trabalhar nesse prédio, mas já não mais diretamente ali. Vai ter um stand de venda, vai ter mostrando os apartamentos, porque assim, na hora ali, maquetes e tal, porque já inaugurou, já tem gente morando, ninguém quer aquela barulheira. Imagina, eu tô morando, comprei um lugar, agora vou morar nele, e aí todo dia aquele montão de fogos, festejão, não tem mais. Não tem mais porquê. E do mesmo jeito, esses sinais que acompanharam o fundamento, a abertura da igreja, não há mais porquê. Nós vemos em 1 Coríntios 14, Paulo falando claramente que os dons, que os sinais, né, são para os
judeus. Então, os sinais são o quê? Para judeus. E em 1 Corinto também ele fala, eu não me lembro se é no versículo 1 ou 2, no capítulo 1 ou 2, que ele fala, porque os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinal. Então, os judeus, todo o tempo, os sinais são para quem? A gente vê também, como eu acabei de falar, em 1 Corinto 14, que os sinais são para os judeus. Então a gente tem que entender isso. Então, porque eles tinham promessas de sinais, eles tinham todas essas promessas, eles aguardavam tudo isso. Nós nem conhecíamos Deus, nós nem sabíamos. Nós somos o quê? Mundanos, nós éramos mundanos, éramos gentios. Então, todavia, quando nós entendemos isso, que agora que nós somos o quê? Convertidos ao cristianismo, nós passamos a fazer parte da família de Deus, assim como os judeus, quando creem também em Cristo como seu único suficiente Salvador, também passam a fazer parte da família de Deus, ou seja, passam a ser corpo de Cristo, passam a fazer parte desse corpo, o qual é a igreja. Isso a gente tem que entender. Então, eles ouviram falar a língua, né? E se magnificaram. Respondeu Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Então, ele está falando agora sim da água para ser batizado, porque é uma ordenança de Deus. Todo cristão ele deve ser batizado, mas não é o batismo que salva. Todo cristão deve tomar ceia, mas não é a ceia que salva. Muita gente não entende. Se eu me batizo, se eu sou cristão e nunca tomei ceia, cristão vai ser salvo, porque não é pelo que a gente faz. Então eu tenho que me batizar. Eu sou salvo porque Cristo morreu por mim e porque eu me batizei. A gente tem que entender que o novo nascimento não é o novo nascimento, não vem de banho de água. Primeiramente, o centurião Cornélio aqui, ele já tinha vida. O Deus se atentava às esmolas deles. Então a gente vai entender que a palavra de Deus fala que Deus se atentava às esmolas dele. Mas quando a gente vai em Romanos 3, a gente vê claramente que não há quem busque a Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Então, como é que ele buscava Deus? Como é que Deus? Porque ele tinha vida. Porque ele sabia que existia um Deus criador. Ele não tinha ouvido o evangelho ainda para poder ser o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. E agora, quando Pedro foi lá e pregou o evangelho para ele, eles foram o quê? Selados com o Espírito Santo, para só depois aí vir a ser batizado com água, que é o quê? É professar para o mundo agora, eu sou cristão, como está escrito na palavra, nos revestir, nos vestir de cristão. Então, uma pessoa que realmente creu em Cristo, ela deve botar a camisa, e até tem muitas que nem creem e são batizadas. Ou seja, nós sabemos que não é o batismo que traz salvação ou algo assim. Aí, fala, né? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Então é muito mais magnífico quando entendemos isso. Leia também leia também Atos 11, entenda que Pedro tem que ir dar satisfação. Vamos dar uma olhada em Efésios 1, acho que é 13, não tenho certeza. No qual também vós, tendo ouvido a palavra do evangelho, assim como os da família do centurião Cornélio, e
o evangelho da vossa salvação. Como eu falei, o evangelho, quando nós ouvimos e tendo nele também crido, assim como os da família do centurião Cornélio, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, assim como os da família de Cornélio. Entende? Assim como Cornélio e os da família dele. Eles creram e foram o quê? Selados com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo já foi feito lá em Atos 2 e nós somos selados. Então, creu, é selado, ou seja, ele está sendo batizado naquele batismo lá que teve em Atos 2, porque uma vez só o batismo do Espírito foi a fundação da igreja. Então, esse aconteceu, a gente vê que nessa época aqui, quando Paulo escreveu, ainda estava havendo alguns sinais para os judeus, algumas coisas para mostrar para eles o caráter da pregação do evangelho, o caráter de todas as coisas que estavam escritas que tinham que acontecer. Todas as coisas do Antigo Testamento estavam escritas para quem? Para os judeus. Então, quando nós entendemos que os judeus, eles sabiam dessas coisas, eles esperavam essas coisas, então é muito mais fácil para a gente poder entender que nós não sabíamos de nada. Então, quem é esse Cristo? Quem é esse Messias que está para vir aí? Não sei. Nós éramos assim. Nós hoje temos a palavra de Deus. Nós hoje conhecemos um pouco, em parte. E eu digo assim, eu estou falando do homem natural, porque temos a palavra, escutamos as pessoas falar. E automaticamente, quando realmente escutamos o evangelho da salvação, aí somos selados, porque quando somos selados pelo Espírito Santo, é porque cremos. E se cremos, é porque Deus nos capacitou. Vamos dar uma ideia em João 1, versículo 10. Para começar, 10 não, 11, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, os judeus. Ele veio para quem? Para os judeus. E os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todos aqueles que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, do homem, mas de Deus. Ou seja, um cristão que realmente creu é porque ele nasceu de novo, ele passou a ter vida, assim como o centurião Cornélio. Ele sabia que era pecador, ele sabia que precisava de quê? De um salvador. Por isso, Deus enviou o quê? Um anjo. E o anjo pregou o evangelho? Não. Quem pregou? O anjo pegou e falou, vai, manda homem, vai até procura Pedro. E porque ele tem palavras boas para te falar. Que são palavras boas? Boas novas de salvação, que é o quê? Evangelho. Que Cristo morreu já por nós. É essa palavra, como a gente vê lá Paulo falando. E mais uma agora em João 6, versículo 42. Não, 42, desculpa. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ponto. Então, não tem como ir até o Senhor Jesus se Deus não levar, se Deus não enviar. Ou seja, como é que Deus nos envia a Cristo Jesus? E aí? Entende? Uma coisa, para ir a Deus, somente através de Cristo. E para ir a Cristo, só através do Senhor Jesus. Só se Deus enviar. Então,
entramos agora em algo que não temos como fazer nada. A palavra de Deus já fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós não tínhamos vida. Quem não tem vida, o morto, não se sente pecador, não se sente corrompido, não se sente precisando de um Salvador. Então, necessitamos de um Salvador quando sentimos a carga do nosso peso, quando sentimos que nada podemos fazer. É o que Paulo prega, Paulo fala isso. Quando ele chega em Romanos 7, ele vem falando, maldito homem que sou. Por quê? Porque o bem que ele quer fazer, isso ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. Leia Romanos 7 e siga seguindo lendo Romanos 8, que ele entra, dou graças a Deus, no Romanos 7, né? Dou graças a Deus por Cristo Jesus. E aí, quando começa Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. É isso. Nenhuma condenação. Por que não há nenhuma condenação? Porque Cristo já morreu por todos os nossos pecados. Para aqueles que creram. Para os que não creram, continuam perdidos do mesmo jeito. É isso que a palavra de Deus fala. Então, quando entendemos que quem crê e for batizado, é que quem crê e for selado, hoje podemos falar bem abertamente assim, quem crê e for selado, porque se realmente crê, a pessoa vai ser selada. Só que hoje nós não vamos ver os sinais que acompanhavam essa conversão, como fala ali. Porque agora, hoje, nós vamos ver Paulo falando, o Senhor conhece os que são seus. Quando lemos o Evangelho de Paulo, nós vamos ver que vão ter irmãos que vão estar andando de maneira errada, que ele entrega Himeneu e Fileto a Satanás, para aprender a não blasfemar, porque eles estavam levando má doutrina. Nós encontramos ele entregando a Satanás aquele rapaz que estava em pecado moral, em 1 Corinto 5, e Himeneu e Fileto em Timóteo, 2 Timóteo 2, que a gente consegue ver isso. Ele fala que, todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo, que o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome de Cristo. Ou seja, estamos vivendo em um mundo agora, hoje em dia, onde estamos nos testemunho de Laodiceia, aonde tem um cristão que fala que é cristão e anda como gentil, e tem gentil que não é cristão que anda melhor que cristão, e não dá para saber quem é quem, não dá para saber quem é joio e quem é trigo. Então, o Senhor mesmo fala, deixe crescer juntos. E eles estão crescendo juntos, lado a lado. Está a noiva crescendo de um lado e a prostituta do outro. Mas não separados, estão juntos. Não dá para saber quem é a noiva e quem é a prostituta, que está junto, crescendo entrelaçado. Mas, todavia, o Senhor conhece os que são seus. Ou melhor, Ele conhece a sua igreja. A igreja está perfeita, porque o Senhor tem lavado pela lavagem da água, pela palavra, como está escrito em Efésios 5. Então nós temos que entender isso, que a igreja é a noiva que o Senhor tem lavado pela lavagem da água, pela palavra. Só que aos nossos olhos, ao nosso ponto de vista, está tudo misturado. Realmente está tudo misturado. E o Senhor sabe o que é dele ou não. E, todavia, os que são de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, nós vamos ver tudo misturado. Aí a gente entra em Tiago, no Evangelho de Tiago, que fala o quê? Tem tu fé? Me mostra a tua fé. Eu não tenho como pegar uma faca e abrir o coração da pessoa. Aí, tinha fé aqui dentro, hein? Eu não tenho como olhar. Ah, tá vendo? Não tinha fé, não. Não tem como ver fé. Em Atos 15, fala que Deus que sonda os corações. Assim que justificou eles, assim como a nós, pela fé. Então, mas cremos que nós somos salvos pela fé, assim como eles. Leiam Atos 15.
que justamente ele está falando sobre essa parte da família de São Cornélio, onde Paulo sobe com Barnabé, porque tinha os falsos irmãos que estavam querendo perverter, falando que só crer era pouco para a salvação. Então, entenda isso. Lá em Gálatas, fala que eles estavam decaindo, estavam crendo que tinham que fazer algo a mais além de crer. Por quê? Porque os falsos irmãos já estavam atuando. Nós vemos em 2 Coríntios 11, Paulo falando sobre o quê? Os falsos apóstolos, o qual são ministros de Satanás, que se Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito diferente que os seus ministros se transfigurem em ministro de luz. Então, alguém que se diz ser cristão, que diz ser profeta, que diz ser pastor, que se diz apóstolo, presbítero, bispo, isso não quer dizer que realmente essa pessoa não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa salva, não quer dizer que é um servo de Deus, porque o joio está crescendo junto com o trigo. Então, todavia, nós temos que recorrer à palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Nossa bússola que aponta para o norte, que é o Senhor Jesus, é essa palavra. Quando entendemos isso, realmente vamos falar, temos que ir para o Senhor mediante a palavra e não mediante aos rudimentos dos homens. Não segundo o que os homens falam. Quem crê será. No último dia, olha lá, quem sabe. Aí vai contar os pecados, ver como é que tá, se tem mais pecado do que... Não é. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E aqui fala bem claro, aí eu li o 44, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, como a gente ouve? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como está escrito lá em Romanos 10, que fala claramente que a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir? E o ouvir, a capacidade de ouvir pela palavra de Deus. Então, quando escutamos a palavra de Deus, recebemos a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Parece meio contraditório, mas é isso mesmo, porque nós estamos mortos. O morto não escuta. E aqui mesmo em João 5, a gente vê que fala que estávamos mortos, e chegada a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, o quê? A voz do Senhor Jesus, e ressuscitarão. E o que é ressuscitar? É ouvir, recebi vida. Caramba, realmente, eu preciso de um Salvador para receber e depositar essa fé no Senhor Jesus. No 46, não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus, só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo. Esse em verdade é uma afirmação. É o Senhor falando assim, eu digo, afirmo com certeza que aquele que crê em mim tem. Olha só, tem a vida. Tem a vida. Então, terá a vida. Não, tem. Aqui está falando bem claro. A palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Está falando firme. Tem. A gente vai aqui em João 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Então, a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo
o julgamento. A gente vai ver isso agora em em João 3 também, ele fala sobre isso, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Que não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade vos digo, novamente, é uma afirmação, que quem ouve, então, quem ouve, como eu falei, como já a família do Simão Cornélio ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou. São os quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Tem a vida eterna. Ah, terá? Não, tem a vida eterna. E não entra em juízo. E não entra em juízo. Mais uma vez. E não entra em juízo, mas passou, mas já passou da morte para a vida. Agora alguém fala que pode, não, aí vai ser julgado. Um cristão salvo, ele passa sim pelo julgamento de obras, ele passa pela avaliação de obras, como a gente vê em 1 Coríntios 3, que fala que se a obra de alguém permanecer, esse tal receberá galardão, que é uma premiação. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Igualmente fala em 2 Coríntios 5, sobre o tribunal de Cristo. A gente vê claramente em 1 Pedro 4, falando que o tribunal de Cristo começa pela casa de Deus. Ou seja, começa por nós. Nós sabemos que um cristão que vive errado num pecado, ele pode ter seu testemunho cortado através da morte. Como a gente vê em 1 Coríntios 11, que fala que por essa causa há muitos fracos, enfermos e muitos que já dormem. Assim como a gente vê em 1 Coríntios 3 falando também que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Porque ouvimos, cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E agora, se nós destruímos o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Destruirá o quê? O templo. Ou seja, é um cristão perdendo a sua vida porque está dando um mau testemunho. Perdendo sua salvação? Não, de jeito nenhum. Porque o Senhor Jesus, ele não pode estar mentindo. Ele fala que quem crê tem. Já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Como a gente vai ver agora lá em João 3. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Ouvirem como assim? Como os da família do Centurião Cornélio puderam ouvir, porque eles tinham vida. Então, quando recebemos a vida para saber o quanto pecadores nós somos, nós temos que entender que somos justificados pela fé. Como está escrito lá em Romanos 4, que creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, também Deus justifica o ímpio e o pecador, como também está escrito lá em Romanos 4, como está escrito em Gálatas 3, que nós que somos da fé, somos benditos como crente Abraão. Ou seja, somos justificados. Não existe nenhum homem justo por si mesmo. Todo homem é justo por consequência, por justificação, porque creu em Deus, ou porque agora nessa dispensação, porque creu em Cristo. Vamos dar uma ideia em João 3, a partir do versículo 14.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como assim? O Senhor Jesus foi levantado no madeiro da cruz, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze num poste lá no deserto. Mas como assim? Quem era picado pela serpente, porque estava o povo de Israel pecando muito, e olhava, em vez de morrer, ficava curado, ficava bom. E do mesmo jeito, se alguém tá em pecado, ele tem que fazer o quê? Ele tá perdido, ele tá condenado. Ele olha o quê? Para Cristo. E aí ele fica o quê? Ele faz aqui, ó, para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, quem crê em Cristo, terá? Não, tenha. Nele, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Nesse tempo que o Senhor Jesus está, esse momento de graça, a qual está operando, no qual o Senhor Jesus veio, morreu, enquanto ele não volta para julgar, para dar início ao seu reino, temos que entender que ele não está julgando. Quem crê é salvo. Quem não crê, até ele voltar, depois que ele voltar, não tem mais chance. Vai ser o quê? Vai ser julgado. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para os que creem, vão ser salvos por ele. Quem crê nele não é o quê? Julgado. Quem crê nele. Então, não entre em juízo. Já passou da morte para a vida, como a gente leu lá em João 5. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a gente tem que entender isso, somente isso. É nítido quando entendemos que, eu sou salvo por graça, como a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não pode se contradizer, ela não pode estar falando duas coisas. Mas fala de apostasia. Sim, apostasia, um apóstata, é aquele que chegou ao conhecimento da verdade. Vamos voltar em João 6, que a gente vai encontrar. A gente vai ver que tinham que tinham muitos discípulos que seguiam o Senhor, mas não criam nele. E, achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Então eles tinham, leiam o capítulo todo, eles tinham comido dos milagres que ele fez, do pão, eles tinham participado, se fizeram participantes da glória de Deus. O próprio Senhor estava ali com eles, curando e fazendo milagres, e eles vendo tudo aquilo. E o Senhor Jesus vai falar para ele, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, novamente uma afirmação, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então eles queriam o quê? Novamente, eles queriam saciar o quê? A carne. Eles não estavam procurando as coisas celestiais. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. Observa, plural, as obras.
Eles estão tão Szão bonito ali as obras. Então eles falam no plural, e o Senhor Jesus vai respondendo no singular. Jesus lhes respondeu: a obra, não é as obras, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Ou seja, que creias no Senhor Jesus. Perguntou-lhes então: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos que operas tu? É hipocrisia que isso que eles estão falando. Eles comeram do pão, do milagre que o Senhor Jesus fez. Eles estavam vendo o Senhor fazendo cura atrás de cura. Ou seja, eles não criam e não iriam crer, porque estavam com seus olhos fechados por causa do pecado. Todo homem nasce inclinado. Assim, a palavra de Deus fala que o homem natural não tem como ir a Deus. É isso. Nós entendemos que não há quem busque a Deus. Quando o homem vai a Deus, é porque ele recebeu vida. E a vida que vem da onde? Da carne? Do sangue? Da vontade do varão? A gente leu lá em João 1, que vem que? De Deus. De Deus, a vida que vem de Deus. O novo nascimento vem de quem? De Deus. E aí a gente vê no 36, como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Eles viam os sinais, eles viam tudo, e os sinais falavam que Jesus era o quê? Que Jesus era o Cristo, que Jesus era Deus, mas eles não queriam crer. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem como um cristão se perder? O Senhor Jesus pode jogar alguém fora? Não, ele fala aqui que todo que o Pai dá a ele não lançará. Primeiro, que para ir a ele, eles estão indo atrás do Senhor Jesus, mas por conta própria, por causa do seu ventre, por causa do seu... de querer alguma coisa do Senhor. E não porque estão vendo que ele é Deus. Então estão indo atrás dele por interesse. Então ele fala o quê? Que só vai até ele, a gente viu nesse capítulo, no versículo 44, falando que só pode a ele só se o Pai enviar. Agora no 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele não desceu para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Aí você vai falar assim, o Senhor Jesus pode perder. Ele está falando, chamando o Senhor Jesus de fraco. Entenda, a palavra de Deus é clara. A vontade de Deus é que ele não perca nenhum de todos. Vamos dar uma ida em João 10, onde ele pega e fala que é o verdadeiro pastor, o resto é ladrão, mercenário. Mas vamos entender aqui. Nós temos que entender também que pastor são dons. Alguém que faz seminário, eu fiz seminário, eu fiz aula de teologia, não é nada. É só um homem leu, estudou e aprendeu nada. Que a palavra de Deus fala que esses vão aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. No versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém, olha só, vou repetir, e ninguém
as arrebatará da minha mão. Você vai falar que alguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Senhor? Ah, não, a ovelha sozinha, ela pode se arrebatar? De maneira nenhuma. Primeiro, se alguém tiver desejo de se perder, de se arrebatar na mão do Senhor, é porque essa pessoa nunca teve o Espírito Santo habitando dela. Ela nunca foi selada com o Espírito Santo da promessa. Porque um cristão, por mais que ele esteja andando em pecado, ele vai ter o Espírito Santo, aquele que constrange ele, que pega e fala, você está errado. Ele vai se sentir mal. Ainda por mais que ele continue errando, até o ponto do Senhor falar, chega, e esse é o conhecido pecado para a morte, e ele foi cortado como testemunha, mas ele perde salvação? De maneira nenhuma. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, Pai, somos um. Jesus Cristo é Deus. Entenda isso. Não tem como ele perder nenhum sequer dos que são dele. Ele, quando ora ao Pai, ele fala, Pai, nenhum dos que tu me destes se perdeu. Nenhum, a não ser o filho da perdição. Ou seja, o que sempre foi perdido, para que se cumprisse as Escrituras. E assim também é. Porque aqueles que vão se perder é porque nunca quiseram crer. Vamos lá em Romanos 9. Aqui ele está falando, né, sobre Jacó e Esaú, né? Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e terei compaixão de quem aprouve ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Graça, entenda? Misericórdia que é graça. Pois diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. A gente entende aqui muito claro que primeiro Faraó endureceu o seu coração. Não me lembro se foi 3, se foi 5 vezes ou mais, mas todavia Faraó endureceu primeiro. Então, Deus, quando endureceu o coração de Faraó, não tem mais volta. Então, Deus, todo tempo, ele nos dá a capacidade de poder crer, nos dá a oportunidade. Se nós não cremos, é porque nós não queremos. E dou graças a Deus porque eu vim a crer, porque Deus me capacitou a crer. Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Dime-á então, que porque se queixa ele ainda, pois quem resiste à sua vontade, mas o homem que és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso
e outro para uso desonroso? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Quem preparou esses vasos? Foi Deus? Não. Não foi Deus que preparou os vasos para a ira. Quem preparou foi o pecado. E isso temos que entender, que todos nós estávamos nesta mesma condição. Agora no 23, ele vai mostrar a sua misericórdia, mas que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então entendemos assim que somos salvos por essa misericórdia, graça, que de antemão preparou para a glória. Agora, quem preparou para a glória foi Deus, por sua misericórdia, que quis salvar esses vasos. Entende? Então, somos salvos por misericórdia, porque todos nós estávamos na condição desse capítulo 20, desse versículo 22. E graças a Deus que eu me encontro nesse versículo agora 23. Por minha vontade? Não, por aquele que me sujeitou a isso. Graças a Deus e graças ao meu bom Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, pagando todas as minhas dívidas. É essa a pregação do Evangelho, que Cristo morreu por nós. Vou aproveitar essa deixa que eu vim parar aqui em Romanos 9, que é lindo essa passagem aqui que fala sobre isso. Que diremos, pois? Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentis, que nós, gentis, que não buscávamos a justiça, alcançamos a justiça, mas a justiça que vem da fé. Não de obras, não de batismo, não de isso, daquilo outro, mas da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu a lei. Por quê? Porque não o buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Entenda, se você não crê na salvação somente por graça, você pode cair e se arrebentar tropeçando nessa pedra de tropeço, nele que acaba se tornando uma rocha de escândalo para os que perecem, mas a fundação para os que se salvam. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Você crê em Cristo, então você não será confundido. Você crê que Ele já pagou todos os seus pecados, então você tem a salvação. Igualmente, está escrito aqui. Aqui vem falando assim, vem falando, né, sobre não dizer em teu coração quem ressuscitou, quem dá. Por quê? Porque eu não posso. Leiam o versículo 7, 8, leiam a palavra toda e você vai entender que eu não posso falar que você está salvo. Não, porque é individual. Agora, eu tenho que ter essa certeza viva dentro de mim. Eu tenho que ter a certeza que Cristo morreu por mim, morreu pelos meus pecados. Morreu pelos seus? Responda para você mesmo. É isso que importa. O importante é esse, é ter essa certeza. Eu tenho essa certeza no meu coração. Então, eu tenho a certeza que eu estou salvo. Vamos ver aqui a partir do versículo 8. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Entende? A palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessa a Jesus como Senhor e em teu coração
credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí entrou será de novo e realmente será. E agora? Será? Será que realmente eu estou salvo? Sim. Se você crê, será. Você creu. Você está salvo. Entenda isso. Muita gente pega e fica, não, aqui está será. Será? Será porque você não creu ainda. A partir do momento que você crê, como está escrito nas outras escrituras, que a gente viu em João, a gente vê na palavra de Deus, está escrito nas cartas de Paulo, quem crê tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Então temos que entender, se eu crer, eu vou ser salvo. E se eu crer, eu sou salvo. Se eu já crer, eu já sou salvo. Se eu vier a crer, aí eu vou ser salvo. E aqui está falando justamente isso. Está falando o quê? Que será. Então, aqui, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê? Então você é salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que faz confissão para a salvação. Então, todo tempo, a gente tem que confessar mais com a boca. Quer ver? Quando a gente se batiza, é uma confissão. Quando a gente se batiza no batismo da água, é uma confissão. Quando a gente realmente começa a andar, a gente confessa a nossa boca, ao nosso fazer, nosso, né? Eu creio, mas continuo fazendo tudo do mesmo jeito que eu sempre fiz e andando. Não tem confissão nisso. É sobre isso que está falando a palavra. Porque a Escritura diz que nele, porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Igualmente está escrito em Romanos 9. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será. Se invocar. Você vai invocar? Se você invocar aquele que morreu por você, você é salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formoso é os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, o que são coisas boas? O Evangelho, que são boas novas de salvação. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Nem todos dão ouvido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito a nossa mensagem. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Entenda isso. Leia a Bíblia. Creia. É isso que a palavra de Deus fala. Quem crê tem a vida eterna. Já passou. Se você crê, você tem. Se você ainda vai crer, se você vier a crer, você terá. Então entenda essa diferença. Que você crê, então você tem. Confie na palavra de Deus. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Amém.